de acordo com a resolução 254 de 2013, solicita ao vereador Ernei que faça a leitura de um versículo da Bíblia Sagrada. Em reverência à palavra de Deus, solicito aos novos vereadores que fiquem de pé. Senhora Presidente, senhores vereadores, funcionários desta casa, senhores que nos contemplam com as suas presenças nessa sessão extraordinária, a todos que nos acompanham pelo site da Câmara Municipal. A leitura do dia de hoje está no livro de Eclesiastes, capítulo 7, versículo 4 e 5. O coração dos sábios está na casa do luto, mas o coração dos tolos na casa da alegria. Melhor é ouvir a repreensão do sábio do que ouvir alguém a canção do tolo. Palavra do Senhor. Amém. Amém. Obrigado, vereador. Sob a proteção de Deus, dou por aberto mais uma sessão extraordinária da Câmara Municipal de Viradouro. Na ordem do dia, temos em mãos projeto de lei do Executivo 27 de 2015. O projeto recebeu 3 emendas de autoria do vereador Manuel Brandão. 27, né? Vamos fazer a leitura de todas as emendas e vota como que vocês preferem? Vereador, pode ser feito tudo? Se os novos colegas já fizeram a leitura, eu sugeria a leitura em bloco, apenas faria a defesa delas brevemente. Tá. Então, passa a leitura das 3 emendas. Já passou pelas comissões, né? O parecer das comissões vai antes ou vai agora ou vai depois? O parecer das comissões é agora. Passou pelas comissões já, não passou? O projeto passou. Não, passou pelas comissões? Ah, tá. Mas a Justiça e Redação já deu parecer. Só Finanças e Orçamento, o vereador Gilimário Ernei, presidente da comissão. Vereador Ernei também pela aprovação. É pela tramitação, realmente. Desculpa, vereador. Comissão de Constituição, Justiça e Redação, emenda 1, modificativa ao projeto de lei 027 de 2015, dispõe sobre a adequação dos... Só para constar, a parecer da Comissão de Constituição e Justiça é favorável à tramitação, está escrito na mesa. Tá bom. A emenda modificativa ao projeto de lei 027 de 2015, que dispõe sobre a adequação das subdivisões do projeto de lei 027 às normas da Lei Federal 95/98. Dispõe sobre a adequação das subdivisões do projeto de lei 027/2015 às normas da Lei Federal 95/98. Artigo 1º, substituam-se as alíneas A, B, C e D por incisos 1, 2, 3 e 4 no artigo 1º do projeto de lei 027/2015. Artigo 2º, substituam-se os itens 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 por incisos de 1 também a 10. No artigo 2º do projeto de lei 027/2015. Artigo 3º, também substitui-se as alíneas A, B, C, D, E, F e G por incisos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. No artigo 3º do projeto de lei 027/2015. Artigo 4º, substituam-se as alíneas A, B e C do parágrafo único do artigo 3º do projeto de lei 027/2015 pelos incisos 1, 2, 3. Artigo 5º, substituam-se as alíneas A, B, C e D do artigo 10º do projeto de lei 027/2015 pelos incisos 1, 2, 3 e 4. Artigo 6º, substituam-se as alíneas A, B, C, D e F do parágrafo 2º do artigo 13 do projeto de lei 027/2015 pelos incisos 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Câmara Municipal de Viradouro, 15 de junho de 2015. Manuel Aparecido Brandão, presidente. Edson Maria Tavares, vice-presidente. Antônio
Ailton Antônio Moraes Ferreira, secretário. Então, já é conhecida, não vai votar em bloco. Isso há necessidade de leitura? O vereador que é o propositor, fica à vontade, se quiser, para mim também. Dispense-se a leitura. Quanto a essa, eu faria apenas alguns comentários que gostaria que ficasse consignado em atos. Somente. Então, eu vou colocar a emenda em discussão, as emendas em discussão. Com a palavra, Manuel. Vereador Manuel. Já apresenta. A 3 também, né? E a 2. Já faz também, ó. Não, aquela que está discutindo. Não. É, verdade, tem razão. Excelentíssima senhora presidente, demais vereadores presentes, ok, o som aí tá, ok, chegou aí, valeu, obrigado. É o retorno aqui que não está muito bom. Senhora presidente, muito boa noite aos colegas que se fazem presentes, boa noite àqueles que nos honram com a sua presença aqui no auditório da Câmara. A todos vocês, muito obrigado. Quero destacar de maneira especial a presença da Débora, a única educadora que vem hoje nesta casa, quando nós devemos votar a lei que norteará a educação para os próximos 10 anos. Fico triste com a minha categoria não aparecendo hoje aqui, pelo menos no número maior. Mas fico feliz por ter visto que no momento de discussão inicial, que foi a Assembleia, estiveram aqui. Então, parabenizo por aqui estarem naquele dia. E me entristeço por não acompanhar. Mas o brasileiro tem esse triste defeito. Ele sugere, ele participa no momento inicial, e depois ele abandona o barco, e o barco acaba ficando à deriva, ou vai para os rumos que quem está no seu capitaneio quer dar. Seria bom que nós acompanhássemos. Então, Débora, fica aí os meus parabéns, o meu agradecimento à sua presença aqui, que é muito importante como testemunha desse momento, em nome de todos os educadores. Senhora presidente, antes de iniciar ainda, cumprimentando os que nos acompanham pela internet, eu gostaria de lembrar o seguinte. Venho a essa tribuna para falar das duas emendas que já foram anunciadas, a emenda 1 e 2 ao projeto orçamentário, mas para deixar consignado em ata o meu pedido de que no próximo ano, quando se for fazer o Ctrl+C, Ctrl+V, copiar, colar, que se copie do que foi desse ano. Que não se retroceda a anos anteriores para que aconteça o que está acontecendo nesse momento. Vossas Excelências são testemunhas do trabalho que foi feito no ano passado para que a nossa lei orçamentária, que vem há muito tempo apenas sendo copiada e colada, tivesse uma cara nova, tivesse os anseios do povo ali contemplado. Eu lembro o presidente Ernei, à época, fazendo pesquisa nas escolas, trazendo esses dados até aqui, esta casa, e nós pegamos o clamor do povo e colocamos na LDO. Aí ficou um texto contemplando o que o povo queria. Eu lembro, por exemplo, contemplação da questão de segurança, foi contemplado a questão dos prédios públicos que precisam ser reformados, como a prefeitura, por exemplo, foi contemplado a conclusão de obras inacabadas, e algumas delas estão tendo continuidade, mas a questão, por exemplo, dos prédios públicos ainda não foi possível. A LDO é isso, é o momento de se planejar para se cumprir no próximo ano. Mas nem tudo se cumpre, todo mundo sabe que isso é natural. Se não se cumpriu, por que não vai automaticamente para a próxima LDO? Se eu tenho um propósito na minha casa, por exemplo, eu não consigo executar esse ano, eu ponho esse propósito para o novo ano, eu não posso abandoná-lo. Aí nós pegamos agora uma cópia, com todo respeito aos elaboradores,
pegaram uma cópia de 1987, que foi um momento em que, 87, 97 no máximo, que foi o momento em que houve a municipalização do ensino. Como é que eu sei isso? Porque quando eu abro o projeto da LDO, no seu artigo 2º, eu encontro, só para constar exatamente como está, no seu artigo 2º, promover a municipalização do ensino fundamental. Meu Deus, eu liguei na Secretaria de Educação para saber se tinha mais alguma coisa a ser municipalizada. Existe, claro, ensino médio, por exemplo, na UDUF, mas ninguém tem essa intenção. Os municípios estão fazendo o processo inverso de desmunicipalização, entregando ao governo do Estado. Olha, o filho é teu, já cuidei até agora, você cuida daqui para frente. Não tem nenhuma intenção desse município de municipalizar novas escolas. E aparece aqui na LDO. E deixa de aparecer o que eu já citei para os senhores, que é o anseio do povo. E deixa de aparecer, por exemplo, alguma citação quanto ao cumprimento do Plano Municipal de Educação, que há de ser aprovado nessa noite. Então, nós estamos fora da realidade. Eu peço que se consigne em ata e que se faça um contato por escrito ao departamento responsável pela elaboração da LDO na Prefeitura Municipal, para que não ocorra mais esse retrocesso. Porque a gente não perca aquilo que deu trabalho, que foi feito nessa casa e que depois acaba retrocedendo. As emendas que eu fiz, senhora presidente, essa emenda número 1, tem 6 parágrafos, os senhores ouviram a leitura feita pelo vereador Ernei, mudando um monte de questões que estão como alíneas, que passam a ser incisos, que estão como itens, que passam a ser alíneas. Pessoal, as leis não podem ser escritas como o bilhete que eu mando para o meu vizinho. As leis seguem uma norma da Lei 95/98, que é chamada de Lei das Leis, a Lei Complementar 95/98, que é chamada de Lei das Leis porque orienta como se faz as leis. Aí lá você encontra no artigo 10 dessa Lei 95/98 o seguinte: os textos legais serão articulados com a observância dos seguintes princípios. Primeiro, a unidade básica será o artigo, seguida de numeração ordinal, tal. Os artigos desdobrar-se-ão em parágrafos ou incisos. Os incisos em alíneas. As alíneas em itens. Veja, eu tenho parágrafo, ou melhor, eu tenho artigo, parágrafos, incisos, alíneas e itens. Aí você pega um legislador que põe lá artigo e vai direto para a linha. Passou o resto tudo por cima. Tratorzão, caramba, aí não dá. E o ano passado, esses mesmos erros já tinham vindo para cá, e nós já tínhamos corrigido, né, no termo bonito da legislação, já tinha escoimado esses erros. E agora eles voltam de novo, da mesma forma, é difícil. Então essa emenda que peço a aprovação dos senhores, não muda nada na lei, mas é para adequá-la à lei 95/98, que trata de como as leis devem ser escritas. Na minha segunda emenda, dispõe sobre a adição de novos itens e da nova redação a alguns dos itens já existentes na LDO. Eu gostaria de ler rapidamente o que nós colocamos aqui. Garantir a implementação das metas e estratégias do Plano Municipal de Educação. Nós não podemos deixar de consignar na lei orçamentária de 2016 verbas suficientes para que o Plano Municipal de Educação saia do papel. Senão ele vai ficar no papel. Se nós não pusermos dinheiro para isso, ele vai ficar no papel. Então, por isso, estou colocando aqui, pedindo, pelo amor de Deus, o voto de Vossas Excelências. Segundo, gostaria que ainda constasse oferecer assistência médica, odontológica e ambulatorial à população carente através do Sistema Único de Saúde. Isso já estava lá. Promover a valorização, isso aqui foi posto no ano passado e agora ficou de fora. Promover a valorização dos funcionários públicos municipais, buscando melhorias salariais e condições de trabalho. Colaborar com a melhoria da segurança pública, principalmente no que concerne a responsabilidade do município, reservando-se verbas para o seu custeio. Por que estou colocando isso, senhora presidente, senhores vereadores? Por que eu estou colocando, reservando verbas para o seu custeio? Porque senão fica pesado para a educação. Eu já falei nessa tribuna,
sem querer ofender ninguém, sem citar nome nenhum, mas nós tivemos do início do ano até agora 64 mil reais gastos da educação para pagar a segurança. Então, a minha recomendação é, reserve esse dinheiro para a segurança e pague essa segurança com o dinheiro da segurança. E que o dinheiro da educação aplique-se verdadeiramente à educação. Muito embora não sou aqui hipócrita de dizer que não haja princípio legal para o uso desse dinheiro da educação ou da segurança. O princípio legal existe. Agora, ao meu ver, não é moral. É legal, mas não é moral. Então, melhor que se tenha verbas para custear aquela questão de segurança na pasta da segurança. E na pasta da educação, se custeia a educação. Eu tenho em mãos, comigo, empenhos em que se diz contratação de seguranças para prédios e logradouros, pagos com dinheiro da educação. Prédio, vá lá. É legal, não é moral. Logradouro é ilegal. Eu não posso pagar para olhar a praça com dinheiro da educação. Ah, mas é porque está na frente da escola, então ele vai lá também, aproveita e olha a praça. Aproveite e olha a praça. Ótimo, mas não posso constar que ele está ali para olhar a praça. Ou está mal escrito, ou está mal feito. De novo, vou dizer, esse ponto da questão da educação, eu vou aqui defender centavo a centavo até meu último dia nessa casa. Seguindo, promover ações de prevenção às drogas e de apoio aos dependentes químicos e suas famílias. Estava na do ano passado, faltou esse, vamos colocar. Adicionar ainda, promover o desenvolvimento do município, já está lá, promover o desenvolvimento do município, eu quero que adicione, e seu crescimento econômico sustentável. Porque não adianta crescer e depois não dar conta do seu crescimento. É necessário ter um crescimento sustentável, de todos os pontos de vista. Do ponto de vista econômico e do ponto de vista ecológico. Isso é muito interessante, econômico, ecológico. As duas palavras começam com o mesmo radical. Oikos, do grego, que significa casa. Então eu tenho que cuidar da minha casa em dois sentidos. No econômico, no ecológico. O Papa Francisco publicou ontem uma encíclica falando do meio ambiente. Achei fantástica, li muito pouco dela, mas tem coisas, recomendações que servem para nós. Apaguem as luzes desnecessárias. Ora, quando um Papa se interessa por um tema desse, isso é muito interessante, é fantástico tudo isso. Então, fica aqui meus parabéns, consignar em atas ao Papa pela sua encíclica. Senhores, além disso, e aqui eu gostaria de dizer aos senhores que todas estas indicações, as primeiras, essas mudanças, emendas, as primeiras tratam-se de coisas necessárias para adequar a lei. E a segunda, trata-se de coisas que já aprovamos no ano passado e que agora veio faltando. Então, trata-se de colocar a lei tal como era lá no ano passado. Mas eu gostaria de pedir a Vossa Excelência, senhora Presidente, já conversamos anteriormente, pessoalmente, o ex-presidente Ernei também esteve conosco aqui ontem, quando nós tratávamos de algumas questões levantadas até pelo vereador Edson, que infelizmente não se encontra, levantou a lebre e não acompanhou a sua viagem. É complicado isso. Mas tudo bem. Ele fez os questionamentos, nós estudamos um pouco. Hoje de manhã, a presidente Fabiana, muito gentilmente, esteve aqui conosco. A Eliana Galão veio nos explicar algumas coisas. Trouxe com ela um senhor cujo nome eu não sei, mas o apelido é Cacá, é craque. É muito bom, não é o Cacá bom de bola não, mas no serviço dele ele é excelente também. Ele me convenceu de algumas coisas, que eu retiro as emendas, e eu o convenci de outras, que reafirmam a emenda. Então eu gostaria de pôr algumas emendas verbais aqui, a serem devidamente aceitas por Vossa Excelência. Pediria a aprovação de todas para a gente votar em bloco. Então segue, o Codorna depois tem a gravação para seguir, e eu estarei à sua disposição para maiores esclarecimentos. Então, a lei, passando a constar o que já constava no ano passado, passando a estar de acordo com a lei das leis, gostaria ainda que fosse feitas as seguintes emendas. Deixa eu me ver aqui o que nós temos no primeiro ponto. No artigo 13, o parágrafo 2º, está dizendo assim:
para efeito da vedação disposta no artigo 22 da Lei de Responsabilidade Fiscal, seu parágrafo único e respectivos incisos, exclui-se as despesas decorrentes do pagamento de horas extraordinárias, ou seja, de horas extras. E aí segue mais alguns dados. A minha emenda é pela supressão deste parágrafo 2º do artigo 13. Por quê? Porque não se pode, em hipótese nenhuma, deixar de contar as horas extras na despesa do governo. Você pode até fazer a contratação de horas extras, havendo ultrapassado o limite prudencial de 51,3% da receita corrente líquida, pode fazer algumas contratações de horas extras, desde que essas sejam super necessárias para o andamento do município. Fazer pode. Agora, deixar de contar na contabilidade pública, isso aí não pode. Então, eu gostaria, se houver dúvidas, eu tenho aqui a Lei de Responsabilidade Fiscal, está comigo, tenho aqui a Constituição. Se algum dos senhores tiverem dúvida, faça a demonstração. Se não tiver, a gente segue adiante. No parágrafo, ainda no parágrafo 2º, no artigo 14, peço a supressão da linha A. Corrigindo. Na linha A do artigo 14, que vai deixar de ser a linha, obviamente tem que ser inciso 1, eu pediria não a supressão total, mas parcial, onde está dizendo assim, o Poder Executivo, dentro de suas possibilidades, o Poder Executivo manterá dentro de suas possibilidades a manutenção, ficou um negócio doido, manterá dentro das suas possibilidades a manutenção, um negócio meio desequilibrado. Mas prestem atenção, o município, ele é obrigado por lei maior, pela Lei de Responsabilidade Fiscal, a manter o equilíbrio, não é dentro de suas possibilidades. Não. Ele tem que manter. Se ele não tiver possibilidade de manter, ele não mantenha, mas essa casa não pode autorizar o município a fazer o que a Lei de Responsabilidade pede para fazer outra coisa. A Lei de Responsabilidade Fiscal pede, o município terá que manter. Aí a gente vem aqui e faz, o município, dentro das suas possibilidades, manterá. Não, o município tem que manter. Se ele não tiver possibilidade, ele não manterá. Aí ele vai fazer as explicações necessárias e o Tribunal de Contas possivelmente vai aceitá-las. Mas nós não podemos autorizar o município a fazer uma coisa que ele é obrigado a fazer por uma lei maior. Seria loucura nossa fazermos isso. Então peço aos senhores que exclua desta linha, vou tratar como está aqui, desta linha, suprima-se o seguinte, a frase, dentro de suas possibilidades, a manutenção ficando, o Poder Executivo manterá o equilíbrio orçamentário e aplicará os critérios de limitação de empenho na forma preconizada nesta lei. Tudo bem? Pediria no artigo 15, o Godorni que está anotando, segue a leitura aí, ó. Poderá ser contratada mediante terceirização em procedimento licitatório a prestação de serviços contínuos de que trata o inciso 2 do artigo 57 da Lei Federal 8666/93. Aí segue um monte de especificações como que isso deve acontecer. A Lei 8666, que é a Lei de Contabilidade Pública, ela já diz como tem que acontecer. Não é essa Câmara que tem que dizer. A lei já diz. Nós estamos falando de algo que já está lá. Então, suprima-se o restante do caput do artigo, a partir da Lei 8666, suprima-se os seus parágrafos, 1º e 2º. Tá? Porque, olha, só no primeiro, só para a gente ver, está dizendo assim, ó, considera um serviço de natureza continuada, a que alude o caput deste artigo, os serviços de locação do sistema de informática, limpeza, tal, aí lá diz assim, ó, apenas a título de exemplificação. Aí vai contra a lei 9598, lei das leis que determina, a lei não pode exemplificar, a lei é genérica. Exemplos podem acontecer nos anexos, em qualquer lugar, mas na lei não. Então, para a gente fugir dessa questão de atrito com a lei federal, e mesmo porque já está contido na outra lei federal, peço a supressão. Agora vamos adiantar um pouquinho.
o parágrafo 3º do artigo 20 está dizendo assim: o saldo de reserva de contingência, cuja projeção indicar que não será objeto de utilização, poderá ser utilizado para cobertura de outras despesas necessárias. Houve uma discussão grande, vereador Ernei, em cima disso. O vereador Edson colocava, olha, mas como é que eu posso prever que não vai ser necessário usar a contingência? Dizendo nós, não sei se ele pensava assim, mas eu pensava, não sei se Vossa Excelência pensava, que o excesso de contingência, ou melhor, a reserva de contingência, fosse para casos de catástrofes. Somente para casos de catástrofes. Fazendo uma pesquisa hoje de manhã, a literatura apropriada sobre essa questão, pegamos o glossário do Senado Federal, e nós vimos que a reserva de contingência não é única e simplesmente para a questão de catástrofes, mas para qualquer questão fiscal que o município venha, em esse determinado momento, ter necessidade de lançar a mão. Então, diante disso, nós consideramos que possa ficar da forma que está. Ou seja, não é possível, no dia, por exemplo, 1º de novembro, saber que não vai acontecer uma catástrofe até 31 de dezembro. Isso ninguém vai prever. Mas, do ponto de vista fiscal, posso prever que não vai acontecer mais nada de problemas de arrecadação, que não vai acontecer mais nenhum problema fiscal que venha comprometer a receita do município. E posso usar parte disso para aquilo a que se destina. E mais uma, está garantido pela lei 8666 que estas dotações só poderão ser modificadas para pagar uma outra coisa, passando por esta casa. Então os senhores vereadores terão a oportunidade de, discordando do fim para o qual vai ser usada essa verba, não aprovar no momento em que for proposto. Então não há necessidade de retirar aqui, para mim, permanece o parágrafo 3º do jeito que está. Na seção 2, no artigo 21. Nesse não tem mudança. Estou explicando por que não tem. No artigo 21. Para fins do atendimento ao disposto no artigo 169, parágrafo 1º, do inciso 2º da Constituição Federal, observado o inciso 1º do mesmo parágrafo, ficam os poderes executivo e legislativo autorizados a procederem a concessões de quaisquer vantagens, aumento, remuneração, criação de cargos, empregos e funções, alterações de estrutura organizacional e de carreiras, estudo e implementação do regime previdenciário, bem como as admissões ou contratações de pessoal, a qualquer título, observado o disposto nos artigos tal. Então, antes dessa observada, a qualquer título, encontrou aí, Codorna, a qualquer título, acrescentar, desde que autorizado pelo Legislativo e observado, aí prossegue. Está faltando isso, essa criação de cargo, tem que passar por aqui. É algo normal, que a gente está fazendo constar apenas para que fique aqui. O parágrafo 3º, ainda do artigo 21. Quando se trata, está escrito, quando se tratar do ano de eleições, a eventual concessão de revisão geral anual, prevista no inciso 10 do artigo 37 da Constituição, fica previamente autorizado. Qual que é o medo do Executivo aqui? Que no ano de eleição ele não possa dar o aumento ou a reposição salarial dos funcionários públicos. O que seria terrível, porque se nós só temos, não temos aumento salarial, temos apenas a reposição da inflação, que foi aprovado nessa casa, graças a Deus. Agora, no ano de eleição não poder fazer isso, aí nós estamos perdidos como funcionários públicos. Né? Então, para isso não acontecer, o prefeito mandou essa questão aqui. Só que eu discordo de alguns pontos onde fala assim, ó, quando se tratar do ano de eleição, do ano de eleições, eventual concessão de revisão. Não é eventual. Nós temos o artigo 37 da Constituição que fala que é necessário todo ano fazer essa reposição. Só que esse artigo 37 diz, cada um dos entes federados deverá ter lei própria que faça isso. Nós já temos lei própria, então não é eventual.
O que é eventual é o não cumprimento disso que aconteceu aí no primeiro ano. Por quê? Porque não tínhamos lastro financeiro. Porque a lei de responsabilidade fiscal estava, o limite prudencial de 51,3% já havia estourado. Nesse caso, não paga. Então, o que é eventual é não ter esse aumento. Mas tê-lo é a lei, é a regra. A regra é ter. Então, eu pediria aos senhores a exclusão da palavra eventual concessão de. E a troca da palavra pessoal por anual. E ficaria com a seguinte redação. Quando se tratar de ano de eleições, a revisão geral anual prevista no inciso 10 do artigo 37 da Constituição Federal fica previamente autorizada nos termos da Lei 3131/2013. Eu vou repetir com a Dona que eu sei que está difícil aí. Então, quando se tratar do ano de eleições, aí estava assim, eventual concessão de, corta eventual concessão de, troca a palavra pessoal por geral. E a redação fica, quando se tratar de ano de eleições, a revisão geral anual, prevista no inciso 10 da Constituição Federal, o inciso 10 do artigo 37 da Constituição Federal, fica previamente autorizada nos termos da Lei 3131/2013. Da Lei Municipal, acrescento, Lei Municipal 3131/2013. Ou seja, com isso garante-se-á que mesmo no ano de eleição, a revisão relativa à inflação seja dada aos funcionários, sem ter problemas futuros para o prefeito por eventual descumprimento da lei. A lei está autorizando nesse sentido. Eu acho que está acabando. Peço mais um minuto da paciência de vocês. Lá na seção 7, artigo 28, está dizendo assim, na hipótese de ocorrência das circunstâncias estabelecidas no caput do artigo 9º e no inciso 2º do parágrafo 1º do artigo 31 da Lei Complementar 101/2000, o Poder Executivo fica autorizado a proceder, mediante decreto, à limitação de empenho das dotações orçamentárias de movimentação financeira, calculada de forma proporcional à participação dos poderes. Com isso, dá ao prefeito o direito de mexer na dotação orçamentária do Executivo e do Legislativo. Com isso, nós tornaríamos esta lei inconstitucional. Por quê? Porque você fere a independência dos poderes. As casas têm independência. O prefeito pode fazer alteração nas despesas do Executivo. Nas despesas do Legislativo, faz a mesa da casa. Então, para não termos aqui o problema de incorrer num ADIM mais adiante, para não ficar inconstitucional, eu proponho que façamos o seguinte. Ficando com o seguinte texto. Na hipótese de ocorrência das circunstâncias estabelecidas no caput do artigo 9º, no inciso 2º do parágrafo 1º do artigo 31 da Lei Complementar número 101/2000, o Poder Executivo fica autorizado a proceder, mediante decreto, à limitação do empenho das suas dotações orçamentárias. Das dele. Das nossas, não. Das dele, sim. Das nossas, não. Então, das suas dotações orçamentárias e de movimentação financeira. No total das dotações iniciais constantes na Lei Orçamentária de 2016, utilizando para tal fim as cotas orçamentárias e financeiras. Então, corta-se daí o termo a participação dos poderes, calculada de forma proporcional à participação dos poderes. De forma nenhuma. Em compensação, acrescenta-se um parágrafo com os seguintes dizeres. No caso previsto no caput deste artigo, o Executivo recomendará ao Legislativo a tomada de medidas semelhantes e proporcionais em relação às suas despesas. Ou seja, a corda aperta é lá. É lá que a conta vai estourando. É lá que a preocupação é inicial. Então, o prefeito, não podendo ele mesmo intervir na Câmara, ele tem o direito, e diria até o dever, de alertar a Câmara Municipal e pedir que, assim como ele está cortando gastos, que a Câmara também corte.
E claro que essa mesa vai atender, porque seria um absurdo não atender, entendeu? Então, eu não tinha nada contra que fosse o prefeito que fizesse por ele, mas a lei tem, nós não podemos fazer o contrário. Então peço essas mudanças aí. Seguindo, no artigo 29, ocorrendo situação retratada no artigo anterior, o decreto de limitação de empenhos deverá identificar as fontes da receita comprometidas com a queda da arrecadação, estabelecer o contingenciamento das despesas correspondentes na mesma proporção verificada, obedecido que seguem a ordem. Ok, aí permanece como está. Indo adiante para a gente terminar. O artigo 34, estava escrito: a lei orçamentária anual poderá consignar recursos para que a prefeitura venha subsidiar parcialmente o custeio de serviços públicos objeto de concessão e permissão, que vierem a se mostrar deficitários. Pessoal, discordamos todos nós de que o executivo venha conceder gastos do dinheiro público para socorrer possivelmente uma empresa que é concessionária de serviços públicos. Vamos dar um exemplo. Vamos supor que a prefeitura deixasse de ter os ônibus que transportam estudantes para as faculdades e fizesse a concessão desse serviço a uma empresa particular. Essa empresa vai ganhando dinheiro, é um direito dela, vai guardando seu dinheiro. Ela não reparte com a prefeitura. Mas na hora que ela vier a tomar o prejuízo, aí a prefeitura vai lá e socorre. Não acho justo. Não acho mesmo. Agora, quando se trata de permissão, é diferente. Nós temos uma lei, por exemplo, Adote uma Escola, que nós aprovamos há pouco tempo, em que qualquer empresário pode fazer um trabalho numa escola. O Leandro já vai adotar umas duas de uma vez. Temos o Adote uma Praça, qualquer empresário pode adotar uma praça e cuidar dessa praça. Então, digamos que o empresário que adotou uma praça ou uma escola, ele quer uma ajuda da prefeitura para fazer um benefício maior. Aí sim, está certo a prefeitura gastar o dinheiro do povo, dinheiro público, para ajudar uma empresa que está ajudando o município sem fins lucrativos. Agora, aquela que tem finalidade lucrativa, enquanto lucra, tudo bem. Não reparte o dinheiro com a população. Não traz um pouco do dinheiro para o cofre público de volta. No momento que ela aperta um pouquinho, aí ela quer ajuda nossa. É o mesmo que se faz no governo federal, socorrendo bancos e bancos e bancos. Vamos socorrer os bancos, vamos socorrer os mineiros, vamos socorrer todo mundo. Agora, e o povo, como é que fica? É o povo que paga para socorrer o banco. Não vejo como uma coisa legal. Então, eu gostaria de pedir aos senhores a exclusão do termo concessão. Então, a prefeitura, o executivo, poderá ajudar no caso de permissão, mas não no caso de concessão. Isso aqui deve ser a última, eu estou chegando para o final, agradecendo a paciência e a bondade dos nobres colegas em me ouvirem até agora. Artigo 41, ficou tudo devidamente explicado. Explicação do Dr. Flávio ontem à tarde, explicação do Cacá hoje pela manhã, me deixou tranquilo quanto a essa questão. Eu tenho condições de respondê-la a qualquer um que tiver dúvidas sobre o assunto. Com isso, eu acho que termina. Deixa eu ver só uma coisa aqui. O artigo 1º, parágrafo 1º do artigo 43, vereador Ernei. Eu estava olhando aqui, você estava finalizando. Se Vossa Excelência verificar, eu não sei, parece que comentamos algo. Foi feito um comentário no dia que nós estávamos aqui. Hoje vocês fizeram um comentário com o Cacá a respeito do 43, porque o 43 foi motivo de discussão quando nós estivemos reunidos aqui, né? 43. Eu estou terminando aqui, mas eu vou tentar responder a Vossa Excelência. O Poder Executivo é autorizado no termo da Constituição Federal, Lei Federal 4320/64, a realizar a operação de crédito, abrir créditos adicionais até o limite da dotação consignada com reserva de contingência,
realizar transposição e remanejamentos e transferência de dotações até o limite de 23%, ficam igualmente autorizados e não serão computados para efeito de limite fixado no inciso 2º deste artigo os casos de abertura de créditos adicionais suplementares destinados a suprir insuficiência nas dotações orçamentárias relativas a pessoal, inativos, pensionista, dívida pública, débito constante de precatórios. Eu acho que o único lugar que me deixa ainda uma pequena dúvida, vereador Ernei, é o parágrafo 1º. Fica igualmente autorizados e não serão computados para efeito do limite fixado no inciso 2º deste artigo os casos de abertura de créditos adicionais suplementares destinados a suprir insuficiência nas dotações orçamentárias relativas a pessoal, inativo, pensionista. Eu não sei se não ficam computados. Eu vou ser, mais uma vez aqui, confessor de que eu não entendo dessa matéria. Não consigo. Confesso o meu não entendimento. Temo que possa, por isso, ter alguma inconstitucionalidade, mas se tiver, também será só de um artigo, anula-se, será só de um parágrafo, anula-se o parágrafo, se tiver um adinho. Eu não vou me arriscar aqui, porque eu não tenho conhecimento suficiente para tratar dessa questão. Vamos fazer uma observação aqui, depois a gente submete ao Cacá. Isso. Né? O que você acha? Façamos uma observação, façamos uma consulta, e se for o caso, colocamos uma outra lei vindo retirar isso aqui. Entendeu? Eu não tenho condições de responder a Vossa Excelência. Do restante, eu me dou por satisfeito nas questões que solicitei e pediria a Vossas Excelências o seguinte: se todos os senhores concordarem com todas estas nossas emendas, a gente vota em bloco pela aprovação. Se Vossas Excelências discordarem de algumas, votamos o bloco das que concordamos em bloco e as demais em separado, para que os senhores possam dar seus votos da forma que vossas consciências apontarem. Repito, se todos concordarem, votamos em bloco. Se tiver alguma discordância, os senhores, por favor, usando a tribuna, falem da discordância e a gente vota em separado as discordâncias. Senhora Presidente, muito obrigado pela sua paciência, pela sua gentileza de nos acompanhar nesta manhã, e eu tenho fé em Deus que nós votaremos tudo isso hoje, com o compromisso que temos com a sua pessoa, com o seu estado de saúde, com a sua necessidade de cuidar da sua própria vida. Então, hoje nós encerramos essa sessão, encerrando esse espaço da legislatura e tendo as férias necessárias para Vossa Excelência cuidar de vossa saúde. Muito obrigado. Muito obrigado, vereador. Votamos em bloco? Eu acredito que nós deveríamos concordar com o nobre vereador Manuel, até porque foi um motivo de discussão. Nós estivemos aqui reunidos ontem. Infelizmente, hoje de manhã eu não pude estar presente. A Fabiana, quando me ligou, eu justifiquei. Ela disse que estava aqui com o Manuel Brandão, com essa responsável da Prefeitura Municipal. Depois o próprio Manuel disse que foi bem esclarecedora. Inclusive, dúvidas que nós estávamos no dia anterior, né, Manuel? Ficou muitas dúvidas, e eu acredito que foi muito bem esclarecido, com a ressalva desse artigo aqui, desse inciso que nós estamos aqui em dúvida, e eu sugiro também que votamos em bloco. De acordo, Ailton Julimar? Então, coloco as emendas em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam. As emendas foram aprovadas por unanimidade dos presentes. Passamos agora ao projeto, né? Coloco o projeto em discussão. Está mais que discutido. Coloco em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam. O projeto foi aprovado por unanimidade dos presentes. Passamos agora ao projeto de lei do Executivo 39 de 2015. É o do Plano Municipal. Solicito ao vereador Ernei. Ele também tem 20 emendas, né? Manuel que acompanhou com o pessoal que elaborou, né, Manuel? Foram 20 emendas, né? Como que a gente faz? Põe pelas emendas, o senhor quer...
tinha esquecido a subemenda. Tá. É do vereador também? Procede a leitura, secretário. Subemenda modificativa à emenda 17, aditiva à estratégia 10.5 do Plano Municipal de Educação, anexo do Projeto de Lei 039/2015, que dispõe sobre a adequação do parágrafo 1º da emenda 17 ao seu conteúdo. Artigo 1º. Modifica-se o artigo 1º da emenda 17, processo número 280/2015, que passa a ter a seguinte redação. Artigo 1º. Adiciona-se a previsão de implementação da Lei Municipal 3.242, de 14 de maio de 2015, no texto da estratégia 10.5 do Plano Municipal de Educação, que passa a ter a seguinte redação. 10.5. Câmara Municipal de Viradouro, 15 de junho de 2015. Professor Manuel Aparecido Brandão, vereador PV. Coloco a subemenda em votação, em discussão. Coloco em votação, os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Põe aqui, põe junto. A subemenda foi aprovada por unanimidade dos presentes. Passamos agora, nós temos 20 emendas. Vai ser em bloco também. O vereador Manuel quer apresentar as emendas? Bem, aí fica dispensada a leitura das emendas, né? Fica mais fácil. Pra gente, Tá tudo certo. senhora presidente, só para a gente fazer constar rapidamente as 20 emendas que a gente propõe aqui, mas antes eu gostaria de que fique mais uma vez consignado na ata, nos anais dessa casa, os meus parabéns a toda a equipe que elaborou o Plano Municipal de Educação. Eu tive o cuidado de ler letra a letra, vírgula a vírgula desse plano, e posso testemunhar que ele está muito fiel àquilo que é a proposta do governo federal, que infelizmente não pôde estar fiel ao que é a proposta do governo do Estado de São Paulo, que lamentavelmente não votou até hoje o seu plano estadual. É lamentável que o Estado não tenha a responsabilidade de fazer o seu plano para subsidiar o plano municipal. Nós acabamos tendo como referência o plano nacional. Mas tudo bem, conseguimos fazer esse plano. Fica aqui os meus parabéns a toda a equipe, em nome da Glorinha, Maria da Glória Costa Cardoso, que foi a presidente da comissão, e a todos que fizeram parte. Eu não citarei nomes aqui, para não correr o risco de deixar de falar de alguns. Então, parabéns mesmo. Foi um trabalho fantástico. A lei chegou aqui redondinha, sem esses erros terríveis que a gente tanto reclama. A justificativa da lei, senhores, é uma obra de arte. É uma poesia a justificativa da lei. Que coisa fantástica. É isso que se espera também da educação. Me desculpem puxar a brasa para minha sardinha, mas é o mais belo projeto que eu tenho o prazer de votar nessa casa, nesses anos que aqui estou. Então, fico até, de certa forma, muito satisfeito e emocionado por ver tamanha competência dessas meninas e meninos, supostamente algum existe no meio delas, de terem feito esse trabalho, esse documento tão bom, que oxalá, em 2023, 2023, nós possamos estar comemorando os bons resultados e os bons frutos desse projeto, desta vereador, lei. Até aproveitando a sua fala, para lembrá-lo de que, de última hora aqui, você fez um questionamento com referência àquele comentário do senador Magno Malta. Sim. A preocupação de não estarem no plano, e eles tiveram até atenção para que... Bem lembrado, vereador Ernei. O que o vereador está falando é que nós estamos passando num tempo, uma travessia terrível na história da humanidade, em que pequenos, não vou dizer pequenos grupos, mas grupos que se dizem minoritários e que acho que hoje já são até maioria, querem a todo custo impor as suas ideias aos demais grupos. Eu acho que todo mundo tem o direito de se afirmar na sociedade, ter seu espaço na sociedade. Mas eu não posso desrespeitar a convicção do outro, o pensamento do outro e o que para o outro é sagrado.
Eu estou falando do seguinte, o vereador lembrou que o senador Magno Malta, a quem aqui vai os nossos parabéns, mandou a esta casa uma carta pedindo aos vereadores que tomassem cuidado. Porque no Plano Nacional de Educação, onde deveria se dizer promover o direito da educação para todas as pessoas de condição minoritárias, tinham trocado isso por equiparação de gêneros. E equiparação de gêneros hoje não é mais o que nós conhecíamos antes, masculino e feminino. É masculino, feminino e todos os outros que as pessoas acharem que têm o direito de implantarem no meio social. Então, você deixar de defender a todos, a negros, a pobres, a quilombolas, a indígenas, a pessoas com necessidades especiais, deixar de defender, inclusive aos que têm a sua opção sexual da forma que querem. Não estamos tirando eles, estamos apenas incluindo os outros. Porque não é justo que, em nome da equiparação dos gêneros, a gente esqueça de indígena, de quilombola, de pobre, de negro, de pessoas com deficiência. Não podemos. Mas isso, mais uma vez, me reforça os parabéns à equipe da Secretaria da Educação. Nós não precisamos pôr emenda, vereador Júnior. Por que não pusemos emenda? Porque já veio correto de lá. Porque lá já se optou pela família. Já se optou por todos e não por parte. Então, por isso, mais uma vez, parabéns. Então, ficaria uma pergunta. Então, por que o vereador, que tanto está elogiando a elaboração na Secretaria da Educação, colocou 20 emendas? Depois de ter aqui no dia da Assembleia, já colocado diversas opiniões, e agradeço também, mais uma vez, a equipe, que acatou 90% das minhas sugestões aqui na Assembleia. Por que eu pus mais 20? E aí eu justifico e peço voto dos senhores. Porque a União, na minha concepção, criminosamente, quer pôr sobre os ombros do município responsabilidades que não são, nunca foram do município. Exemplo, um documento do MEC, intitulado Orientações sobre os Planos Municipais de Educação, na sua página 28, se não me engano, parágrafo 3º da página 28, diz assim: embora os municípios não sejam responsáveis pela educação secundária e superior, devem constar nos seus planos o cuidado com a educação secundária e superior. Me desculpem, os senhores vão de convir comigo. Ora, no planejamento anual da família do Julimar, ele não tem que ser obrigado a planejar o que vai acontecer na minha família. A prever que eu vou fazer uma reforma na minha casa, por exemplo. Não. O Julimar tem que cuidar da casa dele, eu tenho que cuidar da minha. Quem tem que cuidar do ensino médio é o governo do Estado. Quem tem que cuidar do ensino superior é o governo federal. Por que o município tem que prever isso? Vem bomba por aí, moçada. Daí a pouco se joga a responsabilidade nas costas do município e diz: mas vocês assumiram a responsabilidade do plano municipal. Então as minhas 20 emendas é nesse sentido. É de livrar esse município de mais tarde ser sufocado pelo peso da carga que o Estado e a União venham jogar sobre ele. Eu acho que o município tem que se responsabilizar pela educação infantil, tem que se responsabilizar pela educação fundamental 1, por parte da educação fundamental 2, tem que se responsabilizar, entre aspas, por ajudar a quem está concluindo o ensino, fazendo o ensino secundário, e, se possível, ajudar a quem está fazendo ou pretendendo fazer o ensino superior. Agora, tomar a responsabilidade por isso? Não. O governo do Estado assume a sua responsabilidade, o governo federal assume a sua responsabilidade. Então, senhores, as minhas 20 emendas, que os senhores já conhecem, é nesse sentido, de livrar esse município de ser sufocado pelo peso da responsabilidade do Estado e da nação. Peço a vossas excelências a votação em bloco. Não vou ler nada mais do que está aqui. Peço a votação em bloco. E da mesma forma, senhora presidente, peço a vossa excelência que, se o grupo aceitar votar em bloco, a favorável a todas as emendas, votemos em bloco. Se o grupo discordar de alguma emenda, tiremos as emendas discordantes para votar em separado e em bloco as demais. Muito obrigado
pela paciência e pelo tempo que me concedeu. Obrigado, vereador. Vamos em bloco, né, que todo mundo conhece. Coloco as emendas em discussão. Coloco as emendas em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam. As emendas foram aprovadas por unanimidade dos presentes. Agora eu coloco o projeto em discussão. Coloco o projeto em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam. O projeto foi aprovado por unanimidade dos presentes. Não havendo mais nada, sob a proteção de Deus, dou por encerrada mais esta sessão ordinária. Extraordinária, desculpa. Tendo o número legal, dou por aberta mais uma sessão extraordinária, onde pergunto aos nobres vereadores se seus votos permanecem os mesmos. Sendo assim, sob a proteção de Deus, dou por encerrada mais esta sessão extraordinária. Boa noite a todos, obrigado pela presença, professora Débora, diretora, né, Débora?